estudo divulgado pela BBC de Londres mostra uma pesquisa realizada na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Essa pesquisa aponta que pessoas que realizam caminhadas diárias de pelo menos 11 minutos por dia, ou seja, 75 minutos por semana, conseguem prevenir 10% a mais as doenças prematuras. Mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? O tema é autocuidado. E autocuidado também tem a ver com os cuidados físicos. Mas é claro que se a gente está aqui conversando, é também sobre, e principalmente, a saúde mental, com a nossa psicóloga Maísa Diomário. Seja muito bem-vinda, Maísa, em mais um episódio. Estamos aqui novamente, né? Mais um, pois é, mais um. E vamos lá, né, nesse tema também que é tão importante, né, a gente falar um pouquinho. Com certeza, tão importante. A gente aborda muito aqui, né, Maísa, os cuidados com o corpo, como ela é importante a saúde física, mas a gente também, o autocuidado, né, a importância do autocuidado nessa saúde mental. Primeiro, acho que a gente já podia falar um pouco sobre o que realmente é o autocuidado e fazer essa avaliação crítica. Será que a gente está atento ao nosso próprio autocuidado? Então, Manu, isso é algo muito importante, né, de a gente falar, porque eu noto que as pessoas remetem muito o autocuidado muito para o físico, né? O autocuidado físico. Pode ver que as pessoas já têm em mente o skincare, né? A máscara capilar, né? Quando a gente fala cuidar dos cabelos, cuidar da pele. E também claro, né? Isso não deixa de ser, né? O autocuidado envolve isso também. Mas o que a gente quer falar hoje aqui é que o autocuidado vai muito além disso, né? Tem a questão também do nosso cuidado emocional, né? Das nossas emoções, de como a gente olha pra gente, né? De tudo isso que também envolve o autocuidado e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Porque isso está ligado diretamente com as nossas emoções, com a nossa mente, com como a gente lida com as coisas, tudo isso é autocuidado. E as pessoas acho que ainda não têm muito conhecimento disso, né? Elas remetem ainda somente ao físico, né? Que, como eu falei, também mas é muito além disso, né? É muito além, e tanto é que, claro que toda vez, principalmente nós mulheres, quando a gente faz um cabelo, vai lá, faz um tratamento específico, a gente já se sente bem automaticamente. Mas é o externo, né, Maísa? A gente precisa fazer uma avaliação mais profunda. E quais são, assim, se a gente pode usar esse termo, autocuidado vai muito além. O que é esse além? O que a gente pode pontuar, pensar que, trazendo como referência, o autocuidado, a gente vai, de alguma forma, manter ele pelo menos equilibrado no nosso dia a dia? Quais são os pontos, assim? Tem vários, né? Eu acho que já começa desde a autocompaixão, por exemplo, né? Que a gente fala que é o nosso diálogo interno, né? Como a gente fala com a gente mesmo, que a gente tem uma tendência a ser muito crítica, né? Com nós mesmas, né? E com as pessoas, com os outros à nossa volta, geralmente a gente é menos, né? Consegue ter esse diálogo mais flexível, né? E com a gente sempre essa coisa crítica, né? Um diálogo mais duro, né? Mais rígido, né? O sono regular, a nossa alimentação também está dentro do autocuidado, né? A atividade física, né? O exercício físico, a questão de cuidar das emoções, né? Quando a gente fala sobre terapia, isso também está lá dentro do autocuidado. Então, na verdade, tem várias coisas aí, né? Que envolvem o autocuidado, que não é somente o físico, né? Como eu falei, também tem essa coisa do físico, mas tem todo esse lado do emocional também. E esse lado emocional, ele está muito envolvido, eu acredito, com as próprias relações que a gente constrói. Não só ao longo da vida, na nossa vida pessoal, mas até mesmo no profissional, né? Porque tem muitas vezes ambientes já tóxicos, que culturalmente, né, já são assim, e isso interfere também no autocuidado do dia a dia. Porque tem uma demanda para atender, eu preciso atender aquele cliente, mas tem alguém na minha família, e a pessoa acaba deixando esse autocuidado em segundo plano, né, Maísa? Infelizmente, né? É que, na verdade, isso que tu tá falando das pessoas, isso também inclui o ambiente, né? E o ambiente, o nosso cérebro, ele é ligado diretamente com o nosso ambiente. Então, tudo que tu consome, todas as pessoas que tu convive, todas as tuas relações, tudo que tu alimenta, né? Tá tendo uma ligação direta pro teu cérebro. Então, por isso que a gente fala muito em cuidar e alimentar as boas relações, né? E porque isso vai ter uma influência diretamente com a tua mente, com os teus resultados, com os teus objetivos, com como tu lida com as coisas, né? Inclusive, a gente tem uma tendência até, né, a se tornar parecido com algumas pessoas que a gente convive muito, né? Porque é lógico, isso é uma ligação direta. Como eu falo, o ambiente, ele tem essa ligação direta. Então, os relacionamentos também faz parte do ambiente, né? Então, é exatamente isso que tu falou. Por isso que a gente tem que cuidar muito das pessoas que a gente convive, do que eu estou alimentando. Às vezes são pessoas que às vezes estão me puxando para trás, têm hábitos que
já não estão de acordo com a vida que eu quero viver, né? São pessoas que estão muito diferentes, né, de mim, e às vezes isso acaba afetando, acaba influenciando. Da mesma maneira, quando eu convivo com pessoas que cuidam bastante, né, já da sua saúde mental e física, né, tem uma alimentação boa, falam sobre saúde mental, cuidam da mente e do corpo, né, a minha tendência é que eu também vá ficando parecido com aquelas pessoas, né? Que eu tenha um interesse, né, naquilo também. Então, por isso que é muito importante a gente analisar tudo isso, todo o nosso contexto, né? E esse contexto tem muito a ver com rotina, com os hobbies. Às vezes tem pessoas que chegam assim, aquela minha amiga de tanto tempo, ela tá meio chata, hoje a gente já não tem mais nada a ver uma com a outra, e até na minha vida isso já aconteceu. Mas não é porque a pessoa tá mais chata, é como tu falou, essa conexão mais, assim, afetiva com os nossos valores, com aquilo que a gente quer pra nossa vida, faz automaticamente ter esse afastamento, né, Maísa? Isso. Não sei, eu acho que é isso, né? Isso, não, com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que faz parte do autocuidado também, a gente estar conectada com os nossos valores, né? Porque isso faz a gente se sentir bem ou não, né? Então, quando a gente sai disso, dessa conexão, tu começa a ver que isso vai afetar a tua saúde mental, né? Então, isso envolve também o quê, né? Nessa questão de estar conectada com os meus valores. O dizer não, né? Que a gente fala tanto. Dizer não vai ajudar a tu ficar conectada com os teus valores. Porque se tu não falar não, muitas vezes, só para agradar o outro, só para não desagradar, né? Ou só para que tenha uma validação externa, aquilo ali pode acabar te afetando negativamente, né? Porque tu passa por cima de coisas que, às vezes, para ti eram inegociáveis, né? Como são os nossos valores, né? Então, isso realmente, que tu falou, é um ponto super importante. A gente estar conectada com os nossos valores e saber, né? Ter em volta, ter por perto pessoas que acrescentem nisso, né? Que também têm valores parecidos, enfim, né? Porque senão isso vai ter um impacto bem grande. Tem algumas coisas, mas aqui no dia a dia a gente possa fazer, tu já falou muito sobre a questão de beber água, mas também tem outras coisas assim, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho muito contato com os animais, com a natureza. Eu tô ali na rua, no meu quintal, plantando, tomando sol, tô feliz. Parece não, a gente fica mais feliz, né? Isso acho que interfere quimicamente de alguma forma, e esse autocuidado parece que a gente fica assim, nossa, tô cuidando de mim, que coisa boa, meu dia tá melhor. Tem algumas outras dicas assim, além, né, do que a gente já comentou? Isso, então, essa coisa da natureza, como tu falou, né, porque hoje as pessoas estão muito em ambientes só fechados, né, muito tempo, claro que essa conexão com a natureza, ela é muito importante também, assim como o sono, né, o sono regular, como a gente fala de qualidade e quantidade, né, de respeitar, inclusive a gente fala que o sono, ele tem que ser inegociável, né, porque o sono, quando ele não é respeitado, né, essa questão de quantidade e qualidade, acaba que vai ter um impacto diretamente, né, da nossa saúde mental. Porque a gente tem a tendência a ficar mais irritado, o humor pode ficar até mais deprimido, a gente começa a se sentir mais cansada, muitas vezes tu fica mais impulsiva. Então, o sono, a gente diz e repete, né, o sono é inegociável, é muito importante tu manter essa disciplina, né, no sono também. Então, alimentação saudável é um autocuidado. Cuidar, né, da tua alimentação em comer alimentos saudáveis mesmo, né, que são da natureza, comida de verdade que a gente fala, né. Então, ser 90% pelo menos da tua alimentação, ser disso, né, e não de só industrializado, só alimento palatáveis, né, como tem gente que é meio que viciado nisso, né? Não consegue comer uma salada, não consegue comer nada, porque realmente já é acostumado com aquela recompensa imediata que esses alimentos trazem, né? Isso é muito ruim também, porque isso tem uma interferência no nosso humor, né? Então, a alimentação, o sono, a atividade física, né? A atividade física também é outra coisa que a gente fala que tem que ser inegociável, né? Porque as pessoas hoje, às vezes, falam, não tenho tempo, mas é o que a gente já viu, né? Nunca vão ter tempo se não buscar esse tempo, né? E a questão também da terapia, né? Como a gente fala, né? A terapia, ela está, sim, na saúde mental, né? Na questão do autocuidado, né? Ela entra no autocuidado, que é a questão de tu olhar para as tuas emoções, como que tu está se sentindo, né? E aprender a lidar com pensamento, sentimento, tudo isso que a terapia acaba te trazendo e proporcionando, né? Ferramentas para que tu possa lidar com isso de uma forma saudável. Sim, até porque tem aquela frase, né? Terapia é vida. E terapia é vida mesmo, porque a gente,
a gente sabe, a gente é ensinado, temos que comer bem, né? Temos que nos alimentar bem, fazer atividade. A gente sabe muito disso, a gente, né, tem de alguma forma noção, uma noção básica. Mas é na terapia, né, Maísa, que vai ter realmente esses mecanismos, né? Dentro lá, né, na sessão, enfim, porque como a gente já falou ali, tu falou, por exemplo, do sono. Tanta gente fica ali no celular, horas, horas e horas, mais tempo vivendo a vida do digital e não a vida real, desenfreado, principalmente antes de dormir. Gente que eu tenho uma regra, eu tenho que primeiro tomar água, respirar, soltar minhas cachorras, dar um bom dia para elas e aí eu vou mexendo no meu telefone. Porque essa história, eu já tive isso de acordar e ficar mexendo no celular, dói a cabeça e a gente não sabe por quê. Parou a minha dor de cabeça. Né, eu acho que um pouco é isso, é desacelerar. Dizer isso. O não, né? É ter isso, criar tempo para si, né, Maísa? É um pouco de tudo, né? Isso também é um dos pontos do autocuidado, que é a pausa, né? Se desligar, saber que o também não fazer nada é muito importante, né? Desligar um pouco das coisas, né? E as pessoas estão muito acostumadas a ficar somente colocando estímulos, né, para o cérebro. Então, elas não conseguem mais ficar parada, não fazer nada, fechar o olho, relaxar, fazer uma respiração. Muita gente não consegue fazer isso. E o cérebro, ele precisa disso. Ele precisa de pausas também. Né? Como se fosse um carro que tu colocasse a 200 por hora e ficasse e nunca parasse. Uma hora vai acontecer alguma coisa, né? Então, assim, o nosso cérebro também, ele precisa de pausa, ele precisa de manutenção, de reparo, né? É igual um carro, também precisa de tudo isso para que aquele motor que ele tem, aquela potência do motor, funcione bem. Assim é o nosso cérebro, né? Ele tem essa potência, porém ele precisa de todos os cuidados para que ele funcione bem, né? E a pausa, que como tu falou, né, é uma delas. E as pessoas às vezes dormem e acordam já com o celular, com estímulo, né, o tempo inteiro. Porque, claro, aquilo ali acaba tendo um efeito a dopamina acaba sendo muito, né, nessas horas, a gente chama que essas coisas acabam sendo dopamina barata, né, que é o efeito de tu ter aquele estímulo e essa recompensa imediata. Nossa. Já, né, então tu olha aquilo, mexe no celular, né, fica ali, às vezes não está nem presente, né, na tua vida, nem sabe o que está acontecendo, está o tempo inteiro ali vivendo mais a vida do outro do que a tua, e o teu cérebro fica o tempo inteiro estimulado. Aquilo ali, com certeza, vai fazer mal, né? Então, quando a gente fala até do sono, uma das coisas que a gente fala da higiene do sono, né, de que tu disse ali até do dormir, o ideal é que a gente não mexa em eletrônico pelo menos 2 horas antes de dormir. E na primeira hora que a gente acorda, também não pegar o celular, né? Isso é o ideal. Mas se a gente for ver, quem que faz isso, né? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, né? Mas dá para começar. E eu acho que tem, assim, uma coisa assim, né? Tem que ter certas despedidas, né? De algumas situações, pessoas, alguns movimentos que a gente criou ao longo da vida para mudar, né, Maísa? Não tem, assim, como diz assim, uma trilha correta, um segredo, um atalho. É despedida de algumas coisas, né? Isso, Quando a gente fala em despedidas, autocuidado também é despedidas, né? Também é a despedida de hábitos que já não comportam mais, né? Não estão mais de acordo com a vida que tu tá levando, relacionamentos que já não estão mais de acordo também, né? Então, às vezes, aqueles relacionamentos que mais te colocam para baixo, mais te puxam para trás, né? Então, que tu tá ali ainda buscando validação, buscando ser notada, reconhecida por algum motivo, né? Aquilo ali gera um desgaste muito grande, né? Então, quando a gente fala de hábitos, relacionamentos, tudo isso são despedidas, né? Tudo isso a gente tem que ir olhando e ver o que faz sentido pra gente e o que não. Né? A gente precisa dessas mudanças, né? Até aquela frase que jamais se despedace para manter os outros inteiros, né? Que é justamente isso. Tu fica ali, às vezes, buscando a validação, agradar o outro, tudo para ser reconhecido. E tu mesmo, o que tu acha de ti também, né? Como que tá? O que tu tais? O que tu vê, né? Quando tu olha para ti. Então, às vezes, a pessoa fica buscando muito a validação externa, né? Sendo que ela olha para ela e ela também não está feliz ali. E essa validação, ela chega a um ponto de as pessoas entrarem num caos, assim, mental, de estresse, de ansiedade, depressão. E não precisa chegar nesse ponto, né, Maísa? Tem um mecanismo, existem as ferramentas, que é a terapia, né, para isso, né? Isso, Manu. Eu acho que muita gente espera, né, chegar no ápice, né, quando ela está extremamente, às vezes, deprimida ou exausta, quando ela já não consegue fazer mais nada, aí ela busca ajuda. Quando, na verdade, não precisa chegar nisso para buscar ajuda, né? Até porque, antigamente, a gente via que as pessoas relacionavam e até procuravam realmente mais a terapia quando era relacionado com transtorno mental.
E hoje eu já noto uma demanda bem diferente. Às vezes as pessoas procuram a gente não para tratar um transtorno. Às vezes é para melhorar alguma coisa, para, né, que está faltando, como a gente diz, às vezes a cereja do bolo, né, algo que ela não está conseguindo sozinha, desenvolver alguma coisa, alguma habilidade mesmo, né, que ela não está conseguindo sozinha. Então, gerenciar as emoções, alguma que ela também não está conseguindo sozinha. Então, tudo isso é motivo de busca pela terapia. Não é mais esperar, né? Só vou buscar se eu tiver um transtorno. Não, não é bem assim que funciona. E hoje a gente já vê essa demanda aparecendo bastante, né, na clínica, bastante. E foi isso que mudou, né, muito de antes para agora. Então, só que tem gente que, infelizmente, espera, às vezes, até desencadear um transtorno. Porque se tivesse buscado lá no início, às vezes não tinha desencadeado, né? E aí espera aquele estresse extremo, né? Chegar onde já não consegue fazer mais nada para buscar ajuda. Não precisa. Já poderia buscar antes e ver, de fato, a terapia como essa ferramenta para o autocuidado. Exato, porque essa história de terapia, deixa para depois, para segundo plano. Não, a terapia não adianta, ela tem tudo a ver com o que a Maísa já falou várias vezes aqui pra gente, os efeitos, né, que causam no nosso cérebro, essa questão do estresse, da má alimentação, esse conjunto, né, desse processo tão acelerado que a gente vive na vida da gente. Mas é bem como tu falou, né, Maísa, não precisa ter um transtorno, tem pessoas que relativamente, vamos dizer, estão com a saúde mental ok, mas é aquela cerejinha do bolo, é o detalhe, né? E a terapia faz isso, né, Maísa? Faz, com certeza. A gente tem bastante ferramenta, né? Tem gente que procura, às vezes, para conseguir ser mais produtivo, às vezes lidar com uma procrastinação, por exemplo, né? O perfeccionismo também, que às vezes paralisa, né, as pessoas. Então tem muita demanda, além do transtorno, para a gente tratar, para a gente melhorar, muitas vezes, né? A pessoa consegue desenvolver a habilidade, muitas vezes a habilidade social, onde ela vai melhorar os relacionamentos dela. Então tem gente que procura a gente, né, os profissionais da área, né, os psicólogos, porque querem melhorar os relacionamentos interpessoais, por exemplo, né? Isso é uma demanda, então tem como a gente ir melhorando. Por isso que eu falo, não é só transtorno. Também uma demanda, o transtorno, mas tem aquelas pessoas que buscam para melhorar esses pontos, né? Para realmente melhorar alguma coisa, algo pontual, e realmente agrega muito, né, na vida daquela pessoa. Agrega, e eu falo por experiência, agora tu falou sobre isso de relacionamento interpessoal, porque a Maísa, a gente já fala, né, se expressa, fala bastante, conversa, né, Maísa? Mas eu já tive um namorado que ele morria de vergonha de falar na faculdade para apresentar um trabalho. Ele dizia, Manu, como é que tu consegue? Eu disse, olha, eu nasci assim, desse jeito, mas tu tens que trabalhar. E aí foi um processo, inclusive com a ajuda de uma psicóloga, que foi muito bom. A pessoa se transformou. E é transformador, né? A terapia ela é valiosa, né, Maísa? Isso que tu falou é bem importante também. É um ponto que as pessoas às vezes procuram a gente, né? A questão do falar em público, que muitas vezes o teu trabalho demanda isso. Na verdade, a vida demanda isso, né? Qual é a profissão que hoje em dia, que falar em público, né? Para mais pessoas mesmo, né? Para o teu cliente que seja, né? O paciente, enfim. Né? Qual a profissão que hoje isso não é importante? Né? Se tu é um médico, tu precisa saber lidar, né, com o público, conversar, saber, né, se expressar. Se tu é um dentista, se tu for qualquer profissão, né, se tu trabalha em uma loja, se tu tem uma empresa, né, falar com funcionários, tudo tu precisa disso, né, de saber se comunicar. Isso também é um ponto. A terapia também trabalha isso, né, aprender a se comunicar melhor, trabalhar essa habilidade, né, que a gente fala. Então, tem gente, claro, que até faz parte da personalidade, muitas vezes, é um pouco mais expressivo, enfim, né? Mas muito disso, né, as pessoas conseguem melhorar e desenvolver com a terapia também, né? Então, não é aquilo, né? Eu nasci assim e vou ser para sempre assim, né? Tem como a gente trabalhar e melhorar com certeza. E não é um quebra-cabeça que vai aos poucos, né, mas se formando ali, dando o resultado, mas como a gente já falou, não tem um segredo, um atalho, cada caso é um caso, e as pessoas, penso eu, né, que no dia porque aqui com o papo que eu tenho com a Maísa, gente, eu já ganho uma terapia praticamente, né, porque a gente conversa, reflete tanto da vida, e isso faz avaliar como a gente precisa ter a nossa rotina muito bem estabelecida, os nossos objetivos, saber flexibilizar, né? Que nem a gente já conversou, dá para comer alguma coisa diferente, né? Que seja ali para saciar, dá. O que não dá é tu fazer daquele momento específico a tua rotina. E quando a gente tem, como por exemplo, o sono, é inegociável. Eu regro o meu sono, eu vou ser mais produtivo.
eu vou ter mais foco, né, Maísa? Não adianta. Se eu tenho lá o meu tempo pro meu sono, que eu sei que eu preciso de tantas horas X por dia, eu vou estar melhor. E é que nem 2 mais 2 é igual a 4, né? Eu acho que é isso, né? Com certeza. Não, o sono é como eu falo sempre, né? Os combustíveis do nosso cérebro. É imaginar como ele uma maquininha ali, onde ele precisa de todos os cuidados. O sono é um deles, né? Então é exatamente isso. É aonde tu dorme melhor e tu consegue lidar melhor, né, com as situações. Então, tanto o sono, quanto a alimentação, quanto essa flexibilidade, né, como tu falou, tudo isso faz parte do autocuidado. Né? Então, com certeza, o sono é reparador, né? Então a gente precisa dele, não tem nem como a gente cogitar, né? E tem gente que só busca a produtividade, tá? Eu quero ser produtivo, mas aí vai negligenciando coisas importantes que ele precisaria para ser mais produtivo. Né? Então, olha, tem gente que pensa assim, descansar é perder tempo, né? Eu ouço assim, eu quero otimizar meu tempo, então eu faço 1000 coisas junto, eu não consigo parar, eu não consigo descansar. Não, esse aí é o caminho que tu já tá indo, né? Para daqui a pouco ficar doente, com certeza, para adoecer. Não, e o corpo físico aí ele vem com tudo, né? Com todos os efeitos possíveis e impossíveis. E tu tava falando do sono agora, e a gente falou de rede social, e uma coisa que eu me pego muito assim é sobre essa coisa da rede social, né? Fica aqui horas, no feed, né? Quem nunca? Mas o conteúdo que se consome, a vida perfeita que a gente vê numa tela resumida, como se as pessoas não tivessem problema, como se os casamentos fossem perfeitos, como se os filhos fossem os melhores alunos da escola, é tudo isso. Autocuidado também é tu parar e viver a tua vida, né, Maísa? É a vida real, né? Que é a melhor, né, gente? É a melhor vida para viver. É a nossa, né? Exatamente, Então, essa questão da rede social é um ponto super importante, né? Porque a rede social, ela acaba sendo um ambiente também. E como eu falei, ambiente é conectado com o nosso cérebro diretamente a todo momento, né? O nosso cérebro faz essa ligação com o ambiente. Então, tu pensa, né? A rede social, ela é um ambiente. Então, o que tu tá conectando ali, o que tu tá vendo, o que tu tá levando pro teu cérebro, o que tu consome ali? São coisas que te deixam melhor, te deixam mais relaxado, ou algo que traz alguma coisa para ti, algum benefício, ou é algo que está só te colocando para baixo, te deixando mais ansioso, fazendo comparações irreais, porque eu vejo muito isso, né? As pessoas veem aquele recorte da vida da pessoa e acham que aquilo é a vida dela. Só que aquilo ali é um recorte da vida da pessoa. A gente, todas as outras horas, todos os outros minutos do dia da pessoa, a gente não sabe como que está sendo. E as pessoas precisam entender isso, né? Porque as pessoas começam a ter uma imagem, uma visão irreal da vida de outras pessoas, achando que é uma vida perfeita, que aquela pessoa não tem problema nenhum, que ela consegue lidar com tudo, que tudo é 1000 maravilhas. Quando, na verdade, não. Aquilo ali é um recorte. E aí muita gente começa a adoecer por ficar se comparando, fazendo comparações irreais, né, com a vida de uma pessoa que tu não sabe como que de fato é a vida dela. Ali a gente tem um recorte, né? Mas a gente não tem acesso à vida dela inteira, não sabe, né? A pessoa não abre ali o Instagram, por exemplo, e começa a postar tudo, o que deu errado, o que não deu, se ela está resolvendo algum problema ou não. Não é assim que funciona, né? Então as pessoas, elas deveriam parar um pouquinho e olhar para a própria vida, né? Viver a vida delas, olhar para a casa delas, para o ambiente delas, com quem que elas estão se relacionando, né? E focar um pouquinho nisso, né? Então é aquela coisa de mais vida real, né? Mais vida real e menos rede social. Por quê? Porque as pessoas acham que aquilo ali é o tempo inteiro, vida real da pessoa, sendo que tu só tem acesso a uma parte, né? Então uma parte isso é muito importante. Pequenininha, né? Uma parte muito pequena. E até quando tem separação, né, de um casal famoso, que nem na época lá que a Fátima e o Bonner se separaram, né? Porque, né, do jornalismo, assim, a gente... Nossa, mas como o casal trabalha... Gente, as pessoas se separam. Gente, as pessoas, né? Tivemos os casos da Ana Hickman, super recente agora, né? Há pouco tempo também. Nossa, ela trouxe à tona. Então, é sobre isso, são os casos que vêm à tona. E eu acho que dá um choque de realidade nas pessoas para elas pensarem assim, como que eu estou cuidando do conteúdo que eu estou consumindo, sabe? Por exemplo, né? Muitas famílias, assim, que as mulheres, né? E a mulher é um caso à parte que nós mulheres, a gente sabe que existe ali a questão da maternidade, enfim, tem todo aquele processo, principalmente no começo, né, o contato ali com o bebê que requer. Mas tem principalmente muitas mães e pais também, mas eu digo os pais até no geral, assim, que eles ficam assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho meu filho, eu não posso porque como é que eu vou deixar... Não, agora que tu tens que te cuidar, tu tens um filho.
É a tua vida, agora que tu vai te cuidar. Não, mas é que eu não tenho tempo. Cada um no seu tempo, mas fazendo por si só, né, Maísa? Eu penso que também, não é porque, eu sei porque a minha irmã também teve bebezinho e eu acompanhei esse processo de perto, assim, tão delicado que é. E como é importante ter esse tempo para a pessoa também, né? Para não se abandonar, né? Não esquecer de si, porque se a gente esquecer de si, como é que vai cuidar de um outro, né? De um bebê, de uma criança que precisa tanto da gente, né? Não é por isso que a gente fala, né, que ter filhos, na verdade, não deveria, né, ser a desculpa para te abandonar, né, os teus cuidados com a tua saúde. E sim a principal causa pelo qual tu deveria cuidar da saúde ainda mais, né? Então isso entra no autocuidado. Muitas mulheres, principalmente como tu falou, quando ganham, né, o bebê, elas começam a se deixar em segundo, terceiro, quarto plano, né? E tá tudo bem que vai ter uma fase que muita coisa vai ter que ser, né, deixada para depois. O teu sono fica afetado, não tem como não. Então essas coisas, claro que sim, é uma fase diferente, tu vai viver aquilo. Só que tu percebe que tem mulheres que nunca mais voltam, né? Às vezes o bebê já tá até grande, já voltou, já está no colégio, né? E ainda a pessoa fica usando aquilo como desculpa, né? Como se não tivesse mais tempo para se cuidar, como se não pudesse mais se cuidar. Mas como eu falei, essa deveria ser a principal causa pelo qual ela deveria estar se cuidando, né? O motivo de tu ter um filho, para que causa maior, né, do que essa? Então, se colocar em segundo, terceiro plano não é a saída, né? Porque se tu adoecer, como que tu vai entregar o melhor pro teu filho também, né? Então, é sempre aquilo, o autocuidado envolve o amor próprio, a gente se olhar, a gente se cuidar, né? Isso envolve tudo isso, né? O cuidar da saúde. Então, essa mãe, às vezes, começa a negligenciar tudo, a alimentação, o sono já tá ruim, porque muitas vezes, claro, ela vai ter que interromper, acordar na madrugada, às vezes amamentar, tudo certo, né? Tem coisas que não tem o que fazer, são fases, e tá tudo bem, né? Mas daí ela já começa com uma alimentação ruim também, dela começa já a cortar todas as atividades físicas dela, não consegue fazer uma caminhadinha, não consegue se expor à luz solar, por exemplo, que são coisas fáceis, né, e simples de se fazer. Não precisa, às vezes, ir lá para academia, se não tem, né, ou às vezes uma rede de apoio muito grande, né, que possa ajudar, mas tem coisas que pode fazer em casa mesmo, não precisa de muito, né, ela já conseguiria fazer ali, mas fica apegada na desculpa de que não, agora eu tive filho e eu não posso mais nada, e assim vai adoecendo também. Não, e é necessário que tenha esse tempo, é necessário que tenha essa determinação na rotina de não, esse momento para mim é o meu momento do meu autocuidado físico ou psicológico, com a minha leitura, ou enfim, não interessa o que seja, porque cada um tem as suas particularidades. Mas de alguma forma criar esse tempo, né, Maísa? É criar. E como criar esse tempo, assim, como que a gente pode começar? Porque isso tem tudo a ver com o autocuidado diário, né? Na rotina, principalmente aquela nossa rotininha, assim, de segunda a sexta, assim, de ter aquele, não, meu horáriozinho do meu treino, horário, né? Isso. Nesse sentido, para com que a gente possa, né, fazer isso. Isso, até porque é isso, né, como tu falou agora. E é muito por esse lado. Eu acho que tu nunca vai encontrar o tempo para te fazer aquilo que tu deseja, aquilo que tu precisa, né? Tu nunca vai encontrar. Tu tem que criar esse tempo na tua agenda, na tua rotina, né? Tu tem que criar e seguir, agir mesmo olhando para aquilo como se fosse um compromisso, porque é um compromisso, né? Então, o treino, né? Se a gente for olhar, posso dar o meu exemplo, né? Eu criei esse tempo na minha agenda. Se eu quiser abrir a agenda e atender naquele horário, vou ter paciente para colocar ali. Mas eu criei aquele espaço, aquele tempo para mim, para eu ir lá e fazer minha atividade física, e aquilo ali para mim é inegociável, né? Então eu criei, ali a gente não coloca paciente, eu fechei aquele horário na minha agenda, onde aquilo para mim é inegociável, né? Eu não abro aquilo por nada, porque é o meu momento, onde eu vou lá, onde eu treino, né? Que eu venho ainda melhor para dar seguimento nos atendimentos do dia, né? Onde eu chego e começo os atendimentos da tarde depois. Então, eu tinha esse tempo? Não, eu não tinha esse tempo. Eu criei esse tempo. Isso eu falo muito para os meus pacientes, né? Eu uso isso muito na clínica. Eu não tenho tempo. Não, tu não vai ter tempo, né? Porque se tu só olhar para o trabalho como se fosse a única área da vida que tu tem de importante, o trabalho te consome. Ele vai ter trabalho o tempo inteiro para te fazer, né? O problema é que tu tem que olhar para ti também e entender que esse autocuidado é o que vai fazer tu ser melhor no trabalho, ser melhor nos teus relacionamentos, ser melhor para tua família, para o teu filho, né? Então, não negligenciar isso, né? E parar de, eu não tenho tempo. Não, para de olhar para isso e cria esse tempo, senão esse tempo ele nunca vai aparecer. Com certeza. E tu falou, tu deu o exemplo agora, o teu do treino, né? Que é uma atividade física.
são incontáveis os benefícios além da questão física, né? Que a questão física, ela vem como ali 2 mais 2 é igual a 4, que tu sabe que automaticamente, mas como perspectiva de mudança, assim, de vida, do que tu pensa sobre a vida, vai além, né, Maísa? Muito além do corpo, né? Isso aqui é só uma casca, né, gente? Isso é. Não, acho que tem muitos motivos, além da aparência, né, pra gente treinar, fazer uma atividade física, né, um exercício físico. Primeiro que ele já acaba treinando muito a nossa disciplina, né, acaba desenvolvendo muito a nossa disciplina. A questão de motivação, a gente fica muito mais motivado para as coisas, a gente acaba se sentindo melhor, né, acaba tendo essa questão da saúde mental, ela é ligada, né, até agora saiu essa semana. Uma notícia ali, eu vi, não entrei para ler ainda, quero ler aquilo ali direitinho, mas que agora entra na recomendação da prescrição médica mesmo, né? A questão da alimentação e atividade física vai começar a entrar, né, a partir de agora. Uma coisa que eu sempre falo e eu sempre uso, né? Porque quando o paciente chega, a gente tem que olhar o todo. Não adianta vou tratar só aquilo ali que ele está me trazendo, tá? Mas e como que é o sono dele? Como que é a alimentação dele? Como que ele faz uma atividade física, ele se mexe, ou ele está lá só parado o dia inteiro, só deitado, porque aquilo ali vai gerar um cansaço, né? A pessoa, quanto mais parada ela fica, mais cansada ela se sente. A gente não foi feito para ficar só parado. A gente tem que se mexer. Por isso que a gente fala, não tem segredo e não tem atalho, né? Beba água, se mexa regularmente, se exponha à luz solar, né? À luz natural, né? Se alimente bem, cuide das suas emoções, e aí tu já está meio caminho andado, né, fazendo tudo isso. Então, eu acho que não tem muito segredo, não tem muito mistério e nem algo muito mágico, né? A gente tem que fazer o básico bem feito. E as pessoas não estão fazendo o básico bem feito. E né? vá à terapia também, que é necessário para todos, né? Para qualquer fase da vida, para qualquer estágio, enfim, com ou sem diagnóstico, com ou sem transtorno, terapia é vida mesmo, né? E eu acho que a partir disso a gente começa a entender também e se orgulhar também daquilo que nós somos, de que a nossa companhia, muitas das vezes, o ser humano não foi feito para ser sozinho, para ficar sozinho, mas quando a gente consegue ficar bem com a nossa própria companhia, quando a gente se sente feliz de estar com nós mesmos, isso também acho que é um motivo que orgulha a gente, né, Maísa? Assim. Com certeza, Eu acho que isso às vezes é até subestimado, né? Eu acho que as pessoas hoje, muito por isso que eu falei ali anteriormente, de ficar buscando a validação, né? Elas esquecem, né? Que às vezes é muito melhor tu estar sozinha do que mal acompanhada, né? Então, às vezes tu coloca uma pessoa na tua vida, ou tu tá ali alimentando, né? Aquela relação, aquele relacionamento, que tá mais te sugando, mais te puxando para trás do que outra coisa, do que fazendo bem, né? Então, eu acho que se tu escolheu a ti mesmo, se tu se colocou em primeiro lugar, tu já tem que ter orgulho, né? Porque ficar buscando essa validação, muita gente colocando mesmo a saúde mental, né, no chão, né, no lixo mesmo, para buscar uma validação externa de alguém, né, que para quê? Né? Para que aquilo? Aonde, né, que tu quer chegar com aquilo? Então, eu acho que as pessoas subestimam isso, né? Escolher ficar sozinho ao invés de mal acompanhado. Eu acho que isso é algo que as pessoas deveriam levar para a vida mesmo, né? Não, e é maravilhoso. Quando às vezes eu tô lá sozinha com as minhas cachorras, tomando meu espumante, eu me sinto assim em qualquer lugar do mundo e fico assim, tô bem, tô feliz, é sobre isso e tá tudo certo, né? E tudo isso tem muito a ver, esse amor próprio, assim, que ele começa por essas disciplinas que a gente coloca, né? E isso tem muito a ver com aquilo que a gente quer pra vida. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? Né? Sonhos e objetivos também têm a ver com essa disciplina. E tudo isso vai gerar o amor próprio, né, Maísa? Com certeza. Não, amor próprio também é disciplina, né? Então, as pessoas às vezes ficam, ai, rotina, ai, que saco. Ai. Não, aquilo ali é também amor próprio, né? A disciplina, ela é uma forma de amor próprio, né? Até porque, como a gente fala, né, os nossos sonhos merecem, né, e precisam da nossa disciplina. Então, não adianta, tudo de grande valor que tu for alcançar na tua vida, tu vai ver que tu precisou de disciplina, né? Tu teve que manter com disciplina para te chegar lá. Então, a disciplina, ela é um fator, né, uma parte importante para te olhar e ver aquilo como um autocuidado e o amor próprio, né? Ela está diretamente ligada com o amor próprio, com certeza. E abrir mão até, às vezes, de algumas recompensas ali que são rápidas, que chegam na hora, porque se a gente quer atingir algo maior, né? Se a gente quer ir mais longe, eu não sei, né? Não existe nenhum outro caminho
que não seja esse, de a gente parar, abrir mão, dizer não, dar tchau e bora lá, né? E mudar, virar essa chave, né, Maísa? Isso, porque as pessoas, é isso que a gente vem falando, né? Elas estão muito acostumadas hoje a ter recompensas e prazeres imediatos, né? E aí não conseguem ter disciplina para alcançar aquilo lá que elas querem, né? Então, isso de saber, né, lidar com essa questão de, às vezes eu vou fazer algo eu vou ter esse prazer a médio, longo prazo que seja, né? Então, abrir mão de prazeres imediatos para eu alcançar algo maior, algo de valor, né? Inclusive para minha própria saúde, né? Se a gente for falar da alimentação. Aquele alimento lá palatável, hiperpalatável lá, que é rico em gordura, açúcar, né? Tudo, ele vai me dar um prazer imediato, até porque ele ativa o sistema de recompensa do meu cérebro. Então, ele é um prazer imediato, né? Mas, e eu comer saudável, né? Lá, uma salada, o que seja, né? Uma proteína, comida, né? Comida, não precisamos ir muito longe, né? Eu comer a comida, às vezes aquele prazer imediato que muita gente sente, né? Tendo lá o hiperpalatável, consumindo aquele hiperpalatável, não vai ser igual, né? Com essa comida de verdade. Então, ela abre mão para ficar comendo só aquele industrializado, né? E aí, como que vai ser isso a médio e longo prazo, né? E nem precise muito, porque já em pequenos prazos mesmo, se a gente for falar, em semanas a pessoa já começa a se sentir mais cansado, desmotivado, nota que tem problema de memória, concentração, tudo isso por uma alimentação que tu tá ali buscando um prazer imediato nela. Tu só busca aquela recompensa imediata, né? Então, abrir mão disso, ter disciplina nisso, saber que as coisas também se consistem em abrir mão, né, do prazer imediato, né, por algo maior, também faz parte do autocuidado e do amor próprio. Faz parte, com certeza. E eu acho que aqui a nossa cabeça aqui, que vai longe, né? Quando a gente começa a refletir, fazer reflexão, né, meninos? A gente começa a pensar, a gente pensa, vai longe. O pensamento vai, né? A gente vai e volta. Mas é meio que como uma empresa, assim, né? O cérebro aqui, a gente, né? Tem vários setores e se esses setores, eles não estão andando em conjunto ali, é meio que a gente também... É uma profissão aqui, né? Essa questão, assim, da saúde mental, né? É igual um profissional, uma profissão. Tu tem que estar ali todo dia. O que eu fiz? O que eu tenho que fazer? O exercício tal, eu tenho que... É um checklist diário de rotinas, de hobbies ou outras atividades que a gente precisa incluir. Se a gente não fazer essa inclusão, infelizmente o resultado, a meta, o sonho, a gente não vai chegar, né, Maísa? Não, com certeza. E a saúde mental, né, dá pra gente até fazer essa analogia, como tu falou, né, com uma empresa, uma empresa, né, ela tem vários departamentos e tem que estar funcionando tudo muito bem, né, para que ela seja uma empresa de sucesso, por exemplo, né. Assim é a nossa saúde mental, a gente tem que cuidar, a gente tem que cultivar, a gente tem que ter noção, né, de como a gente tá, né, do que eu preciso melhorar, para que eu seja uma empresa de sucesso, né, para que o meu cérebro, a minha saúde mental, ele vá caminhando, né, para isso. Então, é aquela questão de estar também ligado, né, com as tuas emoções, com os teus pensamentos, saber, né, gerenciar tudo isso, né, e realmente olhar como uma empresa, né, eu tenho que cuidar, eu tenho que investir nela, para que ela fique boa, né? Para que ela ande bem. Igual uma empresa, como a gente fala, a empresa de sucesso, ela não é aquela que vai ganhar muito dinheiro em um pouco, né, curto, né, espaço de tempo, e depois ela quebra, né? A empresa de sucesso, ela ganha bastante dinheiro e se mantém assim por longos anos, né? Assim é a nossa saúde mental também, né? Não adianta tu querer só viver de recompensa imediata, porque uma hora tu quebra. Tu precisa investir naquilo, cuidar, cultivar, para que tu tenha isso e cultive isso a longo prazo também, né? Por muitos anos, e não só naquele momento ali. Então, a gente tem que olhar para isso, quando eu estiver abrindo mão daquela recompensa imediata para algo maior, realmente como um autocuidado com a minha saúde mental, comigo, né? Então, é algo que realmente a gente precisa fazer. Com certeza. E a vida, ela é isso, é a gente trilhar esse passo a passo, né? Esperando as coisas acontecerem com o seu tempo, porque tem coisas, né, que não dá para ser para ontem, porque até como tu falou, acho que foi no primeiro podcast, né, que a gente que é adulto, a gente precisa fazer muitas vezes aquilo que tem que ser feito. Eu apliquei, tá? Não, peraí, eu tenho que fazer e pronto, tem que ser resolvido e bora e vamos lá. E eu acho que a vida é isso, né? Ela é uma maratona diária, né, Maísa? De desafios mesmo, né?
A gente diz que a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? Por isso que é importante tu entender que não adianta tu olhar só para cá, né? Tu tem que ir olhando ela a longo prazo e cuidando daquilo ali, né? Então não adianta tu olhar só para o imediato, ter esse prazer imediato, essa recompensa imediata, né? Até porque não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, né? Então para te chegar lá na maratona e conseguir trilhar a maratona inteira, tu tem que estar bem, né? Assim como a vida, a nossa saúde mental, né? Tudo isso. Eu acho que é exatamente isso que tu falou, assim, porque eu acho que tem gente que fica muito focado também em querer mudar o mundo, né? Quer mudar o mundo, né? Fica focado em coisas muito que está totalmente fora do controle daquela pessoa, né? E muitas vezes até deprimem, olhando para as coisas, né, que não conseguem mudar, que não dependem dele, né? Então começam a ficar mais ansiosos, começam a ficar mais estressados, sendo que, na verdade, a maior transformação começa no primeiro lugar que a gente ocupa, né? Que somos nós, né? Nós mesmos. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que olhar para a gente e cuidar disso, né? Cuidar primeiro da gente, para que todo o resto, né, eu acho que tu vai estar afetando quando tu cuida de ti mesmo, né? A tua família é afetada, o teu ambiente é afetado, teus amigos, tuas relações, o teu trabalho, tudo isso é afetado quando tu cuida de ti mesmo. Então o foco principal, ao invés de estar olhando para o mundo e querer mudar o mundo inteiro, muda tu primeiro, né? Primeiro tu olha para ti e tenta melhorar, né, que seja um pouquinho, né? Então olha para aquilo, o que tu pode fazer, né, para melhorar. E não ficar focado nisso, que às vezes está te trazendo ansiedade e tudo, e tu não consegue fazer nada, né, com aquilo ali. E não consegue mesmo. E isso que tu falou é brilhante, porque eu até acho que eu te comentei, que a minha avó que dizia, minha avó era muito católica, né, minha falecida avó Zenaide, e ela dizia assim, a igreja, ela começa, minha filha, dentro da gente, que se a gente tem amor próprio, se a gente tem amor pela pessoa que está do nosso lado, na nossa casa, começa dentro da gente, na casa da gente. Tudo vira uma corrente do bem, de energia, de boas ações, e é incrível, se tu já puxa isso, de tu querer ter mais olhar, mais autocuidado, mais carinho consigo, com o teu próximo ali dentro da tua casa, gente, é batata, né? No trabalho, tudo parece que desenvolve, mas não é o que parece, são os hábitos, são as rotinas, são tudo aquilo que tu tá falando, né? Mas é a gente ter esse controle do nosso autocuidado, a gente saber o que a gente quer, né? Eu acho que isso é importante também, deixar claro aqui, para te focar, para as pessoas, né, focarem no seu processo, né? Cada um foque no processo, né? Olhe para si, olhe para como que tu tá indo, como que tu tá melhorando, tu tá buscando, né, estar melhor, se desenvolver, como que tá o teu processo. E isso é muito importante, porque é isso que entra no que eu falei anteriormente. As pessoas daí começam a focar no mundo inteiro, sendo que ela tem que focar no processo dela, né, primeiro, porque é exatamente como eu falei, a transformação, a primeira transformação, ela tem que vir no primeiro ambiente que nós ocupamos, né, que é nós mesmos. Então, primeiro foca em ti, olha essa transformação, vê no que tu tá transformando, vê se tu tá indo para um caminho melhor, o que tu tens feito, né, isso falando em até a questão da terapia, voltando lá um pouquinho, que eu lembrei, assim, que outra demanda, né, que a gente vê muito, que as pessoas buscam, e isso é muito importante, né, deixar claro, que é a questão do gerenciamento do estresse, né, porque às vezes, hoje em dia a gente está com muito estímulo, né, muito estímulo externo, é muita coisa, no a gente celular. Já se irrita, às vezes, qualquer coisa, né, Maísa? Então, é muito estímulo e as pessoas não estão sabendo lidar com esse estímulo, né, então às vezes buscam a terapia para aprender um gerenciamento de estresse. E isso é muito importante, até porque, como eu já falei em alguns outros episódios, o estresse, ele é um fator de risco para outras coisas, para outros transtornos, para depressão, para um transtorno de ansiedade, por exemplo, também, né? Então, trabalhar esse gerenciamento, né? Ver e se reconhecer. Será que a tua ansiedade já não está acima da média? Será que tu já não está uma pessoa mais ansiosa, mais irritada, né? Como que tu tá? Isso envolve em se reconhecer também, reconhecer as emoções, em como tu tá, se conhecer, né, ver como é que tu tá, será que tu não tá muito irritado? Será que tu não tá muito estressado? Como que tu tem gerenciado esse estresse, todo esse estímulo que a gente vem recebendo, né, no mundo agora, através de celular, de televisão, de trabalho, das pessoas que a gente convive, né? Então, saber gerenciar isso pode te trazer, né, essa saúde mental em dia, melhor, mais tranquilidade, né, esse amor próprio, como a gente falou. Então, tudo isso está ligado também, né? Então, buscar realmente a terapia também
se tu não tá conseguindo lidar com esse estresse sozinho, busca ajuda profissional, né? A terapia, ela tem ferramentas para te ajudar a lidar com isso, né, também. Então, não esperar chegar no transtorno e buscar ajuda já quando tu reconhecer que algo não tá bem. E parar de focar, né, mas naquilo que a gente não tem controle. Sobre nós mesmos, a gente tem esse controle, a gente é capaz de mudar, a mudança ela é capaz de acontecer. E uma frase que eu ouvi sempre, desde sempre, a mudança é quando tu vai mudar é quando a gente está disposto a mudar, quando a gente quer. E tem a terapia para ajudar, para dar a ferramenta. Tem aqui o debate, trazer à tona a informação, né? Que isso é incrível, né? Com os veículos de comunicação, apesar de a gente falar tanto sobre esse processo de estarmos acelerados, de estarmos conectados assim com a rede social o tempo inteiro, tem esse desgaste, mas tem um lado positivo, é claro, que é o acesso à informação. Então é focar nisso, é que nem tu falou, é focar em ti, é no teu processo de evolução, porque infelizmente a gente não vai mudar o mundo, né? Infelizmente, a gente pode ajudar a se modificar e a mudar o nosso ambiente. E aí as coisas acontecem, né, Maísa? Exatamente. Eu acho que a mudança começa em ti, né? O primeiro passo para a mudança é a gente primeiro reconhecer que a gente precisa mudar algo. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro eu reconheço. E aí sim, claro, eu vou buscar ajuda, eu vou tentar mudar de algum jeito, né? De alguma forma, com alguma ferramenta, né? Que seja. Então isso é importante, né? Tu tá ligado nisso, tu tá reconhecendo, né? Esse teu processo e ver também aonde tu quer chegar. Se tu tá de acordo, os teus hábitos, as tuas relações, se isso estão de acordo com os teus objetivos, com o que tu olha e visa aí para tua vida, né? Então isso é importante tu reconhecer e se não estiver, mudar o caminho, né? Tu não é obrigado a ficar naquele caminho, né? Então tu muda e desvia, tem outros caminhos, outros trajetos, né, para te fazer, não é só um. Então buscar e reconhecer isso, eu acho que é muito importante. E reconhecer também que se ninguém é perfeito, não vai ter um momento perfeito para começar, né? Eu acho que a gente tem que simplesmente tentar, né? Fazer uma tentativa, né? Vou recomeçar. Porque cenário perfeito, pessoa perfeita, não tem, né, Maísa? Vai da gente naquele momento e a chave que vira, né? Isso entra até no que tu falou ali, né? Uma hora que a gente está falando das redes sociais, que tu falou dos divórcios, né? Que acontecem, às vezes chocam as pessoas, né? Eu até lembrei quando a Sandy anunciou, né? Que estava separada. Foi babado. Ela separou, ela anunciou que estava separada, né? E as pessoas ficaram chocadas, tipo, achando que era um relacionamento perfeito, né? Mas aí entra o que eu falo. Não, o relacionamento dela é igual de todo mundo, né? Assim, tem as coisas boas, com certeza tem algumas dificuldades também, onde, claro, as pessoas tentam gerenciar, né? Mas as pessoas se chocam pensando que tudo é uma perfeição. E aí é o que eu te falo. Começam a deprimir, a ficar triste, achar que a vida dela, né, não é boa o suficiente, que a de todo mundo é muito melhor, que ninguém tem problema nenhum. Não, todo mundo lida com as suas coisas, com os seus problemas, todo mundo. E ali é um recorte, né? Ali é uma partezinha, né? Então, tu olhar e saber como lidar com esses estímulos que tu anda recebendo, saber colocar um limite também, né? Porque as pessoas não estão colocando limite nisso, ficam consumindo conteúdo ali o dia inteirinho, né? E aí isso vai gerar um impacto na saúde mental, física, tudo, né, da pessoa. E eu acho muito perguntar para si, qual é o teu foco? Quais são as tuas prioridades, né? Quando a gente reflete sobre isso, acho que também facilita esse caminho, né? Não, eu acho que tu tem que estar ligado com as tuas prioridades. O que é a tua prioridade? Igual a gente falou ali, às vezes, da mãe, né, que ganha um filho e começa a se colocar em segundo, terceiro plano, né? Mas a prioridade dela é o quê? Geralmente elas vão falar que é o filho, né? E elas não olham que elas têm que ser a prioridade para que elas consigam, né, tratar aquele filho, cuidar daquele filho, né, da maneira que ele vai precisar, daquele ser que veio ali, que é totalmente dependente dela. Então, como que ela vai dar, né, tudo que ele precisa, se ela não está cuidando dela, né? Se ela não cuida dela mesma. Então, aí que tá essa visão que eu acho que falta para as pessoas, né? Igual eu já falei em algum outro episódio, né? De que as pessoas têm muito aquela visão de, eu morreria pela minha família. Pois é, mas eu acho que tem que começar a viver por ela também, né? A se cuidar mais, a cuidar dos hábitos, a cuidar de tudo, para que tu consiga dar o teu melhor também ali, né? E cuidar do teu filho, enfim, do que é a tua prioridade, né? Com certeza. Então, amanhã todo mundo indo se expor no sol, tomar água, marcar terapia com a Maísa, né? A Maísa também dá várias dicas nas redes sociais, mostra bastante ali a rotina dela. Inclusive, a gente vai pedir, né, para produção, para edição, botar aqui, um lugar aqui embaixo, aqui embaixo, as redes sociais da Maísa para vocês acompanharem todos os conteúdos, né? Também acompanhar os episódios anteriores, né, Maísa? Porque um episódio puxa
para outro assunto. E a dúvida que às vezes falta, né, tá no outro conteúdo também, né? Convido o pessoal, aproveita aí para todo mundo curtir. Curte, compartilha. Engaja, comenta, manda aviãozinho. É isso, né? Não, mas realmente é isso, assim, eu acho que cada episódio vai trazendo alguma coisa que é ligado com outro que já foi, né? E porque realmente todos esses assuntos são interligados, né? A saúde mental, ela tá diretamente ligada com tudo isso que a gente vem trazendo, com todos esses cuidados que às vezes as pessoas acham que não, né? Que são coisas separadas, quando na verdade não é. A gente tem que ter esse cuidado no todo, né? Olhar pro todo e entender que saúde é realmente tu tá bem mentalmente e fisicamente, né? Não só ter o corpo bonito e a tua cabeça, né? A tua mente, as tuas emoções tá no chão, né? Não adianta. Então, realmente, eu acho que é isso, né? Convidar todo mundo para assistir aí os episódios, né? E também deixar comentários e deixar perguntas, né? Que a gente tá ali, responde quando vai olhando. Então, no meu Insta também, né? Sempre tem perguntas, mensagens, sempre tô de olho e sempre busco responder e ajudar da melhor maneira, né? O que eu conseguir, com certeza eu vou fazer. Que coisa linda isso, né? Cada vez mais a gente ter esse tema que é tão importante, por tantos anos foi, né? Motivo de chacota, motivo de preconceito, e a gente poder hoje ter esse espaço aqui com esse conteúdo de qualidade para todas as pessoas, né, Maísa? Muito bom isso, né? Muito bom, muito bom. E aproveitar, né, já que hoje e as pessoas, a gente nota que estão consumindo muito mais, né, esse tipo de conteúdo, muito mais. Então, claro, tem gente que fala, eu vejo às vezes comentários, né, lá no meu Insta, mas eu não tenho dinheiro, né, para pagar terapia, né, porque às vezes no SUS não é bem assim. Mas hoje também a gente está tentando, né, os profissionais aí da área estão tentando trazer esse conteúdo de uma forma simples, de uma forma acessível, né, para todo mundo, que todo mundo possa acessar, entender um pouquinho mais e que possam tirar algumas dicas, algo que possa melhorar e se cuidar. Claro que nada vai substituir o tratamento com o psicólogo diretamente, né, a terapia. Não substitui, né, mas com certeza pode agregar, ajudar, né, então se não tem nenhuma condição, tentar buscar, igual a gente já falou, né, em algo social mesmo, que geralmente tem, né? E buscar esse tipo de conhecimento, né? Onde os profissionais estão tentando levar cada vez mais para que torne isso mais acessível mesmo. Com certeza, mas quem acredita sempre alcança, e então você vai lá, curte, comenta, dá like, pra gente alcançar mais e mais pessoas com esse conteúdo maravilhoso que eu venho aqui, né? A gente participa, né, nós meninos, e é muito gostoso. E eu postei, né, esses dias, quando a gente faz um trabalho, até me emociona, e a gente sente que esse trabalho vai além do trabalho, aí é porque a gente tá fazendo a coisa certa. E é sobre isso. Tô com o Instagram aqui da Mais aberto, ó, tá, gente? Então, mais uma vez, não esqueçam de curtir, seguir ela nas redes sociais, muito importante para vocês acompanharem todas as novidades com a nossa psicóloga Maísa Diomari. Olha que chique, especialista cognitivo comportamental. Nossa, chiquérrimo. E ela é chique, gente, vocês têm que ver pessoalmente. A bicha é bonita, né? Maísa, obrigada, tá? Obrigada, Manu, eu mais que agradeço. Mais uma vez aqui. Desculpa as brincadeiras, mas é que a gente faz assim do nosso jeito leve, que funciona, e te agradeço muito. E não esqueçam de seguir acompanhando aí os próximos episódios. Valeu!